Bom dia, irmãos, a paz, tudo bem? Glória a Deus. Mais um dia na presença do Senhor. Hoje quero estar compartilhando nossa segunda reunião sobre tentação, vencendo as tentações, né? E eu queria começar lendo aqui, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 16, ele diz assim: Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, né? Pelo seu próprio desejo. Depois, havendo a concupiscência concebido, né? O desejo feito, dá luz ao pecado, o pecado gerado gera morte, consumado gera morte. Versículo 16, não erreis, meus amados irmãos. Até aqui. Irmãos, dando continuidade da reunião da semana passada, sem dúvida nenhuma a tentação é um dos temas que o cristão mais luta e mais quer aprender, vencer e tudo mais, porque nós queremos agradar o nosso Deus, afinal de contas. E é sobre isso que eu estou falando desde a semana passada. Semana passada eu falei de exemplos de Jesus vencendo a tentação. Exemplos práticos, falamos de jejum, falamos de vigiar, alguns pontos. E hoje eu quero estar falando um segundo e último culto sobre esse tema, onde eu vou dar mais exemplos do Novo Testamento falando dele. E eu queria que vocês prestassem atenção. Aliás, eu já deixo algumas observações aqui desde o início. Te peço para você separar a tua ceia. Hoje é dia de ceia, então separe aí o teu suco de uva, o teu pão, para a gente ceiar no final. E também, se você tiver um papel e uma caneta, deixa do lado, porque eu vou falar diversos versículos hoje, e aí você depois lê com mais calma durante a semana, para que realmente você possa ser edificado e Deus está continuando falando com você. Amém? Eu vou falar de alguns pontos. Primeiro eu vou falar de alguns pontos que nós temos, tem coisas que a gente precisa entender sobre a tentação propriamente dita. Tem coisas que a tentação, acredite se quiser, ela tem uma finalidade, as tentações, as provações, vou estar falando também sobre isso. E por fim, como vencer. Mais alguns exemplos práticos de como vencer a tentação. Tá bom? Eu peço desculpa que hoje está meio chuvoso aqui, acho que vocês estão escutando um barulho de fundo, mas glória a Deus que vai dar tudo certo. Então nós lemos aqui um primeiro ponto, eu já queria deixar de bate-pronto primeira reflexão para você entender algo sobre tentação. Grave isso se você quiser essa frase. A tentação, entenda isso, a tentação está dentro de nós. E é uma coisa que nós mesmos desejamos. Eu li um texto aqui de Tiago. Tiago talvez seja um paralelo do livro de Provérbios no Antigo Testamento, um livro muito prático, para que as coisas aconteçam, para que exemplos práticos, né? E aqui nós lemos Tiago falando que ninguém é tentado por Deus, mas as pessoas são tentadas pela sua própria cobiça, seu próprio desejo. Quando ela cede, gera a morte, gera o pecado, e o pecado por si só gera a morte, né, sobre as nossas vidas. E ele fala no versículo 16, não erreis, meus amados irmãos. Então eu queria deixar já essa primeira reflexão. Muitas vezes você pode estar sendo tentado em muitas áreas, é dinheiro, é sexo, é drogas, é bebida, é domínio próprio, enfim, você tem as suas tentações, as suas lutas, muitas vezes até diárias, que nem a gente falou na semana passada, mas entenda uma coisa, Deus não tenta ninguém, irmãos, amém? Deus não tenta ninguém. Isso geralmente está dentro de nós e são as coisas que nós precisamos trabalhar para vencê-las, né, de fato na nossa vida. A gente não pode ceder a isso porque isso gera uma morte, né? Gera aquela desilusão, aquela situação ruim dentro de nós, enfim, e por aí vai que a gente já conhece. Quando a gente começa a ler os versículos, a Bíblia como um todo, diversas pessoas passaram por essas situações, diversas. Te convido a você ler o Romanos no capítulo 7. O apóstolo Paulo fala muito disso. Ele fala que ele tem um prazer na lei de Deus muito grande, mas ao mesmo tempo
ele realmente serve ao pecado, vamos dizer assim, com os seus membros, é uma luta que ele fala, miserável homem que sou, ele acaba falando. Quando ele fala isso, ele fala, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que é o meu Senhor e Salvador. Então, assim, só estou comentando isso para que você entenda que todos nós passamos por situações assim. Até o apóstolo Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, passou por isso. Então, essa luta muitas vezes faz parte da nossa vida, irmãos. E se Paulo conseguiu vencer e deu diversas instruções e foi bem sucedido, em nome de Jesus, nós também iremos ser bem-sucedidos e você vai vencer essa situação também, em nome de Jesus. Amém? Então entenda isso, entenda da onde que vem. Esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar. Segundo ponto, Atos 4,19 diz assim, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Segundo ponto que eu queria que você compreendesse, que você entendesse, vão ser muitas tentações, provações que vão vir sobre você, irmãos. Muitos, depois que você realmente se converte e busca ter uma vida com Deus. E muitas vezes pode ser inclusive daquelas pessoas que você tinha uma certa intimidade, vamos dizer assim. Obviamente que a gente não quer, mas é fato. Aqui o apóstolo Paulo, uma das suas viagens missionárias, em Atos, no capítulo 20, ele fala sobre isso. Imagina ele, irmãos, pensa comigo, um judeu exemplar, um judeu, né, vamos dizer assim, referência, e se converte a Jesus Cristo. Como será que os judeus que o enxergavam como um exemplo, como uma referência, vão reagir diante dessa situação? As pessoas que talvez o enxergavam de uma maneira, até colocavam no pedestal, ou tinham muita intimidade, irmãos, com certeza ele não foi bem quisto entre os judeus. A própria Bíblia deixa isso muito claro muitas vezes, em várias situações que ele passou. Então, quando a gente começa a ver isso, a tentação, né, foi difícil, como ele fala assim, foram muitas lágrimas, muitas tentações, e muitas vezes os próprios judeus. A vida cristã, quero que você entenda isso, irmão. A vida cristã, a Bíblia fala lá, acho que em Filipenses, vivei de modo digno sua vida cristã. Viver de modo digno, muitas vezes, é estar superando as adversidades, as lutas. Irmãos, eu quero que você entenda que a vida cristã, isso faz parte. Não enxergue isso como um bicho de 7 cabeças. E não fique também só enxergando ministrações ou pregações que vão massagear o teu ego. Enxergue a verdade, é a verdade que vai te libertar. Amém? Então, assim, quando a gente enxerga isso na vida de Paulo, como será que ele reagiu? Será que ele afrouxou? Será que ele começou a ceder? Ou será que ele se manteve firme? Ele se manteve firme. Ele teve realmente a sua firmeza, a sua fé em Cristo. E ele continuou com as suas pregações, levando a palavra da verdade para os judeus e gentios. E não quis fazer média com as pessoas. Nós estamos aqui, irmãos, para agradar a Deus e não a homens. O preço do Evangelho é suportar tudo por amor a Cristo. Então entenda mais esse ponto. Isso tem que estar claro para você. Muitas vezes vão ser aflições, vão ser dificuldades, vão ser lutas, mas isso faz parte, irmão. Você não é o único. Eu te afirmo. Não é o único. Ah, mas você não sabe a pessoa que andava comigo, meu familiar, pessoa próxima, ou enfim, ou pessoa que nem é próxima. Faz parte. Muitas vezes seremos caluniados, muitas vezes seremos injuriados, enfim, faz parte. Mas glória a Deus pelo Senhor, irmãos, que realmente fez com que em nós entrasse uma vida e vida em abundância, e que a gente possa orar por essas pessoas que nos perseguem, para que elas conheçam o verdadeiro amor de Cristo também, em nome de Jesus. Amém?
Próximo ponto, eu dei uma introdução aqui para que você pudesse entender o que realmente significa as tentações, e a gente viu aqui. Mas ela tem as suas finalidades, irmãos, também. As tentações, as provações têm as suas finalidades. Eu queria que você tivesse um prisma, olhasse isso. A Bíblia diz lá, em Tiago, no capítulo 1, no versículo 2, diz assim, vou abrir aqui para ler para vocês. Tiago 1, versículo 2 e 3, diz assim: Meus amados, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar alguma coisa. Irmão, você está passando por situação? Primeiro, se alegra. Parece difícil de falar um negócio desse. Mas se alegre, porque muitas vezes, como ele está falando assim, várias tentações é para provar a vossa fé, para produzir paciência e para você alcançar uma perfeição, estar completo na sua vida com Cristo. Não dá para falarmos que somos cristãos se não passarmos por lutas, provações, tentações. Não dá, irmãos. Porque ele passou por isso. Então que nós também possamos passar. Aquele que verdadeiramente ser fiel a Deus será perseguido. É o que a Bíblia diz. Então teremos provações, teremos tentações. Mas isso é para que realmente, grave isso, as tentações servem para te fazer amadurecer na sua vida cristã, para que você se pareça cada vez mais com Cristo. Por isso que nós temos que vencer, irmãos. Você que muitas vezes está nas suas orações, eu quero ser mais parecido com o Senhor, meu Deus, eu quero, Jesus, quero ser mais parecido com o Senhor. Ele fala assim, então, vamos dar umas provinhas aí, para o negócio ganhar forma. Esse é o ponto. Não tem como, irmãos. E tem outros textos que falam disso, por incrível que pareça, que fala de se alegrar no período das tentações. A carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro 1, versículo 6 e 7, olha o que diz aqui, olha que interessante. Em quem grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados com várias tentações. Olha isso, se alegrem, eu sei que vocês estão com muitas tentações, mas se alegrem, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra, glória na revelação de Jesus Cristo. Versículo 8, ao qual não o havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha isso, que tremendo, irmãos. Se alegrem com as tentações, isso aí é para provar a tua fé. Fala assim, muitas vezes as provações são para provar minha fé, que você realmente possa entender isso. Elas têm uma determinada finalidade. Isso é mais precioso do que um ouro, irmãos. Deus, Ele quer que você seja parecido com Ele, irmãos. Amém? Não enxergue esse período como um período de negativo, mas enxergue como um período que você está realmente amadurecendo, tendo mais paciência, crescendo na sua fé, sendo cada vez mais parecido com Cristo. E em nome de Jesus você vai ficar até o final firme assim e você vai encontrar o ápice, que é a salvação da sua alma. Olha que tremendo, irmãos. Amém? Tem outro texto também em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 12 ao 14, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Olha aí, nossa, mas a prova está tão grande, está me tentando de maneira tão grande, não estranhe. Como se coisa estranha vos acontecesse. Versículo 13, mas alegrai-vos, olha aí, novamente, se alegre com as provações, com as tentações, no fato de seres participantes
das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Irmãos, sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Você quer mais alguma coisa? Existe alguma balança que dá para realmente fazer contraponto? Se alegre novamente, não estranhei a grande prova que vem sobre vós. Irmãos, o período das tentações, das provações, são os períodos que nós mais devemos buscar a Deus e não nos afastar. Infelizmente, muitas pessoas se afastam, mas o que elas mais precisam é se aproximar de Deus, porque é isso que Deus deseja. Então não estranhe, irmãos, porque você está participando das aflições de Cristo. Isso faz parte para a formação do teu caráter espiritual diante do Pai. Olha que interessante. Amém? Fala assim: Senhor, eu não vou mais reclamar, murmurar e até enfraquecer no período das lutas, das tentações, das provações. Eu vou me alegrar, porque eu sei que está sendo formado em mim o caráter de Cristo. Estou amadurecendo, sendo perfeito e completo, assim como o meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Você crê nisso? Creia nisso. Em nome de Jesus. É isso. E a promessa maior é justamente a salvação da nossa fé. Tiago 1, 12 e 13 fala justamente isso, que aquele que permanecer até o fim vai alcançar a salvação da sua alma. Irmão, continua firme nesse período de luta, de provação, porque nós vamos se encontrar com o Senhor e essa é a maior promessa que a gente poderia receber diante dele. Amém? Como vencer? Eu quero falar um pouco agora como vencer. Eu quero que você preste atenção. Eu quero que você anote esse texto para que você possa realmente ler com mais calma na sua casa, depois com mais calma. Hebreus 3, 7 a 10 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Irmão, como vencer a tentação? Anota isso. Você precisa escutar a voz de Deus e não endurecer o coração. São duas coisas. Esse texto de Hebreus nos fala de duas coisas. Não realmente parar e escutar a voz de Deus e não endurecer o coração. Você prestou atenção nisso, irmão? E agora eu te pergunto, como que a pessoa vai vencer a Deus, a tentação, se ela não para escutar Deus? Quando as pessoas vêm realmente falar comigo de tentação, de luta, uma das primeiras frases que eu falo é assim: como que está a tua vida espiritual? Ah, faz um mês que eu vou na igreja, não oro, não leio a Bíblia. Ó, mano, a luta está difícil. Mas lógico que vai estar. Jesus falou no Getsemane, eu falei isso a semana passada, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, diante dessa situação, como que a gente pode lidar com essa situação? Então a gente tem que parar e prestar atenção, irmãos, que realmente, se a gente não parar para escutar Deus e não endurecer o nosso coração, as coisas vão caminhar. Agora, se a pessoa nem para escutar Deus, como que a coisa vai vencer? Ou ela até para, mas ela endurece o coração. Deus fala para ela fazer alguma coisa, para ela se humilhar, para ela quebrantar, para ela encontrar algumas coisas que estavam no pensamento dela, e ela nega, ela não obedece. Como que ela vai vencer? Vocês estão entendendo, irmãos? Isso aqui é muito prático. Por isso que as pessoas às vezes acham Deus injusto, ou isso e aquilo, porque elas têm uma percepção errada. A percepção correta, irmão, é: não endureça o seu coração e escute a Deus. E é o que mais as pessoas fazem hoje em dia.
E aí realmente fica difícil. A gente viu semana passada, quem que levou Jesus para o deserto? O Espírito de Deus. Se você está no deserto, está isolado, está sozinho, se sente dessa maneira, aí Deus está te provando, aí está falando assim, vamos, jejua aí. Que nem eu falei semana passada sobre a vida de Jesus, que a gente possa realmente compreender isso, irmãos. O período do deserto é um período para você ser aprovado, para que você tenha vitória. Porque senão vem uma coisa muito séria que ele falou nesse versículo, eu queria que você gravasse esse versículo. Quando a gente não escuta Deus e endurece o coração, nós estamos provocando Deus. Não provoque Deus, irmãos. Não provoque Deus. Então pare, escute e realmente obedeça o que Ele te falar. Amém? Fala assim, Senhor, eu vou vencer as tentações, porque eu vou parar para te escutar. E em nome de Jesus, eu vou realmente não endurecer o meu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Outro ponto que eu quero falar sobre vencer a tentação. 1 Timóteo 6, de 7 a 10. Diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com quem nos cobrimos, e estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Irmãos, uma das coisas que realmente a gente mais precisa aprender a vencer a tentação é quando a gente vence a tentação quando a gente não ama o dinheiro e não busca ficar rico. Preste atenção nisso. Quando não ama o dinheiro e não busca ficar rico. Tem situações especiais na Bíblia que ela fala sobre tentação, sobre algum tópico, uma área específica, e aqui é uma delas, o dinheiro, a riqueza. Nós temos que prestar atenção nisso, porque uma coisa é a pessoa ficar rica organicamente, vamos dizer assim. O negócio flui naturalmente. Ele não está condenando a riqueza, ele está condenando aquele que tem aquela obsessão por ficar rico. E ele não está condenando o dinheiro, mas ele está condenando aquele que ama o dinheiro acima de todas as coisas. Eu preguei algumas semanas atrás falando do mordomo, que Deus entrega bens, e ele é cheio de bens, ele é fiel e prudente na condução daquilo da casa de Deus. Então, assim, existem pessoas que vão ter mais posses, mas eles são mordomos diante de Deus, ou pelo menos deveriam, para Deus usar essas posses deles como ele mordomo, no sentido de servir a outras pessoas, e não para o seu ego próprio, não para servir somente a si mesmo. Essa é a grande diferença daquele que realmente quer ser, vamos dizer assim, rico, para se sustentar somente, a sua casa, a sua família, e aquele que quer ser um canal de bênção para os outros. Então que a gente possa compreender isso. E é fácil identificar esse tipo de pessoas, irmãos. É fácil. Olha para a pessoa, ela mesmo sem dinheiro. Veja se ela, sem dinheiro, ela se preocupa com os outros. Ou ela se preocupa somente com ela. Fatalmente, essa pessoa não tem condição de ser rica. Porque se ela nem sem dinheiro ela pensa nos outros, imagina com dinheiro. Não tem sentido? Então que a gente possa realmente compreender isso. O querer ficar rico é uma obsessão, é uma circunstância que é prejudicial na vida da pessoa. Muitas vezes leva ela a uma perdição ou a ruína, como a gente acabou de ler aqui em Timóteo, no versículo 9. Quantas pessoas que a gente não conhece que entraram nessa obsessão e acabaram caindo, estão na perdição, na ruína, teve divórcio, aconteceu um problema de doença, ou seja lá o que for.
Aliás, o versículo 10 ele fala muito disso. Esse amor ao dinheiro faz ela desviar da fé e muitas vezes trazer dores para si mesmo. Olha que situação difícil. Por quê? Porque essa obsessão faz ele passar por cima de tudo e de todos. E isso é uma coisa complicada. Então a gente tem que prestar atenção. Mas novamente no versículo 11 ele dá a saída. Você, homem de Deus, foge disso. Amém? Foge disso. Então, irmão, não estou falando, vocês entenderam, não estou falando que ter dinheiro ou ser rico é um problema. Eu estou falando que amar o dinheiro e ter a obsessão de ficar rico é um problema. Se você tem uma condição favorável diante de Deus, glória a Deus, irmãos, que você use isso em prol, não somente de ti, mas das outras pessoas e do reino. Agora, se isso é algo realmente que você busca somente para o teu ego, preste atenção e cuidado. Se você está nessa obsessão e nessa gana, cuidado. Para com isso, foge dessas coisas. Porque isso é uma grande tentação para fazer você cair. E não é isso que o Senhor deseja para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Fala assim, Senhor, eu vou ficar atento na minha vida financeira. Eu não quero cair nessa tentação de amar o dinheiro, dessa obsessão da riqueza. Eu quero que o Senhor tenha reservado para mim nas minhas mãos, para ser usado como um mordomo na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Mais um ponto. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape para que o possais suportar. Irmão, quero falar uma coisa para você, grava isso. Você vai conseguir vencer essas tentações. Ela não é mais forte do que você e Deus vai trazer um escape na sua vida. Você crê nisso? Anota isso, fala assim, eu vou vencer essa situação, porque ela não é mais forte do que mim e o Senhor vai me providenciar um escape. Nós temos que compreender isso, irmãos. Esse capítulo ele fala da tentação, quando o povo lá saindo do Egito. E ele fala, esse capítulo ele fala das pessoas para não cobiçar coisa dos outros, não ser idólatra, não se prostituir, não murmurar. Tudo isso é uma forma de tentar a Cristo. Nós temos que realmente entender que isso trouxe consequências sobre a vida das pessoas. E aí Deus faz um paralelo, que sobre nós Ele não permite nada, absolutamente nada que a gente não consiga suportar. Primeiro, a tentação que muitas vezes a gente passa, ela não é sobrenatural, ela é natural. Amém? Segundo ponto, você suporta toda a tentação que vem sobre você, é uma garantia do Senhor, tenha consciência disso. Coloca na sua cabeça isso, fala assim, eu tenho condição de suportar toda a tentação que vem sobre a minha vida, porque Deus disse. Amém? Só porque Deus disse. E terceiro, declara, fala assim, o Senhor vai providenciar um escape na minha vida. Oi, irmão, isso é tão verdade. Deus vai te dar a fuga, Deus vai te dar a saída, Deus vai te dar a placa aqui, ó, aqui é a saída. Eu digo isso, irmãos, porque muitas vezes eu já passei por situações que o Senhor providenciou um escape. Teve uma circunstância, né, que eu lembro, uma situação muito difícil da minha vida, e Deus trouxe um escape. E isso é muito verdade, irmãos. O escape muitas vezes depende de nós, muitas vezes não vai depender, mas Deus sempre vai trazer um escape de dar uma placa de saída. Muitas vezes a mudança de ambientes, de companhias, isso já muda muito a nossa vida. Porque às vezes as nossas amizades, o nosso ambiente nos proporciona cairmos em tentação. Mas lá em 1 Coríntios 15, 33 e 34 diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto vos digo para vergonha vossa. Muitas vezes as pessoas caem e ficam cheias de vergonhas. Mas o Senhor, irmão, Ele sempre traz um escape para nós. Muitas vezes o escape ele vai falar, sai dessa companhia, sai desse círculo, sai dessas amizades, não frequente esse ambiente, mude essa questão, não compre isso, não vá ali. É assim, irmão.
Deus providencia um escape, irmão. Então eu creio que em nome de Jesus, Ele vai providenciar um escape sobre a tua vida. Eu quero declarar que quando você não estiver achando mais forças para resistir, o Senhor vai enviar um escape sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Você quer uma prova disso? Eu vou falar um último versículo, uma prova disso, que é tremendo. Já que estamos falando do sobrenatural, eu vou te falar, Deus muitas vezes pode mandar um anjo na sua casa para te livrar das provações e tentações. A Bíblia diz o seguinte em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7 a 9. Preste atenção, é o último versículo que eu vou ler. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este era justo habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. O último que eu quero falar para você é: entenda, irmão, a graça do Senhor vai te fazer vencer toda e qualquer situação sobre a sua vida. E aqui eu vou colocar a vida de Ló para a gente terminar. A vida de Ló você conhece, sobrinho de Abraão, que resolveu morar em Sodoma e Gomorra, uma região que depois Deus mandou cair fogo do céu e destruir tamanha iniquidade, desobediência, prostituição, malignidade, imoralidade que existia naquela cidade. O estilo de vida deles lá era horrível. Muitos até dizem que Ló não era aquele crente todo poderoso, modo de dizer, todo firme. E eu creio que também não fosse. Mas o que o livrou não foi o mérito dele ser justo, como diz, está falando aqui. Eu creio que a palavra justa aqui não é por mérito, é por graça. Assim como nós. Nós vamos ser salvos e morar no céu. Não é porque você é bonzinho não, irmão. Amém? Você se tornou justo diante do Pai por causa da graça do Senhor sobre a tua vida. Amém? Então aqui o livro de Ló, Ló fala de situações que ele passava lá, e eu quero frisar algumas aqui, porque muitas vezes nós mesmos passamos por situações assim. A Bíblia fala que ele estava atormentado pelos pecados escandalosos daquele lugar. Homens abomináveis, vida dissoluta, regressa, tudo errado. Então, quando a gente olha para a gente, vivendo no mundo de hoje, e até principalmente no Brasil, nós nos deparamos dia a dia, irmãos, com várias coisas horríveis acontecendo, coisas injustas, malignidades, abominações, eu diria até. Assim como está falando nesses 3 versículos, eu sinto a mesma coisa muitas vezes, coisas que nos trazem tristeza, que a nossa alma fica aflita, atormentada, porque são muitas obras injustas que nós estamos vendo e se deparando. Muitas vezes nós ficamos cheios dessa vida indecente e depravada que os homens vivem hoje em dia, homens abomináveis, em outras traduções falam homens sem lei, olha aí, homens sem leis. É isso que diz o versículo 7. Como viver diante disso, irmãos? O que fazer? É muita tentação, é muita luta, é muita provação. Eu tenho uma palavra de consolo para você. Versículo 9 diz: o Senhor vai te livrar do dia da tentação. Fala assim: o Senhor vai me livrar do dia da tentação. O Senhor vai te livrar do dia da tentação, irmão, porque a graça do Senhor é sobre você e Ele vai te livrar. Em nome de Jesus, Ló estava inconformado de viver naquele local e o Senhor o livrou. O Senhor vai nos livrar, Senhor. O Senhor vai nos livrar de viver diante dessas obras abomináveis que nós vemos hoje em dia na nossa nação e tantas outras coisas. Deus nunca permite que os servos dele são provados além do que eles podem suportar, que foi o versículo anterior que eu li lá de 1 Coríntios 10, 13. Faça o que tiver, irmãos.
faça o que for possível para você ter uma vida digna cristã na sua vida. Mas aquilo que é impossível, como foi na vida de Ló e como muitas vezes está na nossa vida, fique em paz. Porque não dormita aquele que te guarda. Salmo 121. Aquele que nos guarda, ele não dorme. E ele vai agir prontamente no dia X que ele já reservou para nos trazer libertação e livramento de toda a tentação que está ao nosso redor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nossa, irmão, eu creio tanto nisso. Você tem que crer nisso. Creia no Senhor, irmão. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que você agrade ao Senhor, que Ele vai fazer o sobrenatural na tua vida e você vai vencer todas as tentações que vierem sobre a sua vida, baseado nesses dois cultos, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu quero agora colocar a ceia diante do Senhor. Você que está com o seu pão, com o seu cálice, que você possa apresentar aí, feche os seus olhos. Senhor, nós consagramos este pão e este cálice, que simboliza a tua morte naquela cruz por amor de nós. Mas não somente a tua morte e a tua ressurreição. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe vida e vida em abundância. Obrigado por ter morrido naquela cruz no nosso lugar, Senhor. Nós consagramos este cálice, este pão em memória de Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos comer o pão, irmãos, que simboliza o corpo do Senhor Jesus morrido naquela cruz por amor a nós. Aleluia. Vamos tomar o cálice também do Senhor em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia. Fale uma palavra de amor ao Senhor. Tenha uma reflexão do amor, da graça que Ele trouxe sobre a tua vida. Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, faz e fará nas nossas vidas. Obrigado pelo teu amor incondicional. Obrigado pela tua morte e ressurreição no nosso lugar, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Que possamos cada vez mais viver vencendo todas as tentações e mostrar a Ti uma vida digna. Nós somos salvos para ter uma vida digna diante de Ti, Senhor. Que possamos Te agradar com as nossas posturas, intenções e ações diante de toda e qualquer situação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Assista aos dois cultos, compartilhe, medite, porque, irmãos, você vai vencer as tentações, irmãos. Eu creio, se você fizer o que está nos dois cultos, no da semana passada e no desse, você vai vencer, não tem como. Você vai vencer as tentações. Em nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos para os céus. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a unção e o poder do Espírito Santo da promessa esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família. Que você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor teu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe. Boa semana. Fique na paz. Shalom de Cristo a todos. Grande abraço.